Você já se perguntou onde está o objeto mais sagrado de toda a história bíblica? A Arca da Aliança, símbolo máximo da presença divina, desapareceu misteriosamente há séculos. Alguns dizem que foi levada para o céu. Outros acreditam que está escondida em cavernas secretas ou até sob o monte do templo em Jerusalém. E se eu te dissesse que a resposta para esse enigma pode estar muito mais perto do que você imagina? Em um mundo repleto de teorias e especulações, a verdade sobre a Arca da Aliança pode mudar tudo o que você sabe sobre a história bíblica e o fim dos tempos. Prepare-se para descobrir segredos guardados a 7 chaves e teorias que vão mexer com a sua fé. A Arca da Aliança era muito mais que um simples artefato. Era o símbolo visível da aliança entre Deus e o seu povo. Construída sob instrução direta de Deus, Êxodo capítulo 25, versículos 10 ao 22, a arca foi projetada para guardar os 10 mandamentos, o testemunho da lei. Estava coberta de ouro, com 2 querubins que formavam o propiciatório, representando a presença divina. Em várias passagens bíblicas, a arca assumiu um papel central, como na travessia do Rio Jordão, Josué capítulo 3, versículos 14 ao 17, e na queda das muralhas de Jericó, Josué capítulo 6, versículos 1 ao 20. Esses eventos ilustram como o poder de Deus acompanhava a arca, trazendo vitórias sobrenaturais ao seu povo. Além de ser um objeto físico, a arca carregava consigo um profundo significado espiritual. Ela representava a aliança de Deus com os israelitas, lembrando-os de sua santidade e de suas promessas. O profeta Moisés, ao receber as instruções para a construção da arca, entendeu seu propósito como um lembrete constante da presença divina entre eles. Números capítulo 10, versículos 33 ao 36. Não era apenas um símbolo, ela carregava o poder de Deus e seu caráter, mostrando a importância de viver em obediência à lei. Hoje, muitos veem a arca como uma antecipação do sacrifício de Cristo, o mediador de uma nova aliança. Em tempos de grande dificuldade, como na batalha contra os filisteus, os israelitas carregaram a arca, crendo que ela lhes traria vitória. 1 Samuel capítulo 4, versículos 3 ao 11. No entanto, quando eles esqueceram que o poder da arca vinha de sua obediência a Deus e não do objeto em si, sofreram derrotas. Isso serve como um lembrete para os cristãos de que a presença de Deus não é algo a ser manipulada. A arca nos ensina que a verdadeira vitória e proteção vem de um relacionamento genuíno e obediente com o Criador. O desaparecimento da Arca da Aliança marca um dos maiores mistérios da história bíblica. Após a destruição do primeiro templo, em 586 a.C., pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor, a arca simplesmente desapareceu dos relatos históricos. A última menção à arca nas Escrituras aparece durante o reinado de Josias, quando ele ordenou que fosse retornada ao Templo de Jerusalém, segundo Crônicas, capítulo 35, versículos 1 ao 6. Não se sabe se a arca foi levada pelos invasores ou escondida por sacerdotes, mas sua ausência levanta questões até os dias de hoje. Imagine estar no centro de uma guerra, vendo o objeto mais sagrado do mundo sumir sem deixar rastro. A teoria mais aceita entre os estudiosos é que a arca tenha sido escondida antes da destruição do templo, talvez para protegê-la do saque. Alguns acreditam que os sacerdotes, cientes da iminente invasão babilônica, tomaram medidas para resguardar o artefato. É uma ideia plausível, considerando que a arca era o coração da adoração no templo, um símbolo de ligação direta com Deus. Outros, no entanto, especulam que a arca foi levada pelos babilônios, embora não existam provas claras disso. Ainda assim, a Bíblia não menciona o que aconteceu com ela, deixando o mistério em aberto para interpretações e teorias. O silêncio bíblico sobre o paradeiro da arca alimentou inúmeras especulações ao longo dos séculos.
Sem registros claros, muitos se perguntam se ela ainda existe ou se foi destruída. O interessante é que, até hoje, esse mistério fascina teólogos, arqueólogos e curiosos, criando um campo fértil para teorias que vão desde o profeta Jeremias a civilizações distantes. Mas será que a arca foi de fato destruída ou foi cuidadosamente guardada? O que se segue são teorias que nos levam a pensar em possibilidades ainda mais intrigantes. Uma das teorias mais intrigantes sobre o paradeiro da Arca da Aliança envolve o profeta Jeremias. Segundo o livro de 2 Macabeus, um texto apócrifo, Jeremias teria recebido uma revelação divina e, ciente da iminente invasão babilônica, escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte onde Moisés avistou a terra prometida. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. A passagem afirma que Jeremias selou a entrada da caverna e declarou que o local permaneceria desconhecido até que Deus decidisse reunir seu povo novamente. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículos 4 ao 7. Essa teoria, embora não seja parte do cânon bíblico, continua a ser uma das mais discutidas. O Monte Nebo, localizado na atual Jordânia, tem uma importância histórica e espiritual inegável. A ideia de que a arca poderia estar escondida nesse monte, aguardando o momento em que será revelada, mexe com o imaginário de muitos. Contudo, até o momento, nenhuma expedição arqueológica conseguiu localizar evidências da arca na região. Curiosamente, o Monte Nebo é um local de peregrinação cristã e judaica, o que torna essa teoria ainda mais envolvente, pois conecta a busca pela arca a um lugar sagrado de encontros divinos. Essa teoria de Jeremias se destaca por oferecer uma explicação plausível para o desaparecimento da arca, mas também deixa uma pergunta no ar. Será que Deus realmente quer que a arca seja encontrada antes do tempo? Talvez, como Jeremias disse, o local onde a arca foi escondida só será revelado quando Deus decidir que chegou a hora. Essa visão nos leva a refletir sobre a sabedoria divina e o mistério em torno dos planos de Deus, mas não é a única explicação. Entre as diversas teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança, uma das mais populares envolve a antiga cidade de Axum, na Etiópia. De acordo com a tradição etíope, a arca foi levada para lá por Menelik I, o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Essa tradição, registrada no Quebra Nagast, alega que Menelik, em sua viagem de volta à Etiópia, secretamente levou a arca consigo. A Igreja Ortodoxa Etíope sustenta que a arca está guardada até hoje na Igreja de Nossa Senhora de Sião, em Axum, onde apenas um monge tem permissão para vigiar o sagrado artefato, sem jamais deixar o local. A Igreja de Nossa Senhora de Sião é um local sagrado para a fé etíope e a história da arca está profundamente entrelaçada com a identidade religiosa do país. Embora muitos acreditem nessa versão dos acontecimentos, a falta de evidências arqueológicas concretas impede que a teoria seja comprovada. Várias tentativas de investigar o local foram negadas pela Igreja Ortodoxa Etíope, que preserva um forte sigilo sobre o paradeiro da arca. No entanto, esse mistério só aumentou a curiosidade em torno de Axum, tornando o local um destino de peregrinação para muitos que buscam respostas sobre o objeto mais sagrado da Bíblia. A teoria etíope, embora fascinante, é recebida com ceticismo por muitos estudiosos. O próprio Edward Ullendorf, um dos maiores estudiosos da Etiópia, afirmou que a relíquia mantida em Axum provavelmente não é a arca original, mas uma cópia medieval. Mesmo assim, essa teoria continua a instigar debates e a alimentar o imaginário popular. Mas será que a arca foi realmente levada tão longe? Alguns acreditam que ela ainda esteja em Jerusalém, escondida em um local secreto. Uma das teorias mais intrigantes sobre o paradeiro da Arca da Aliança é a de que ela ainda pode estar oculta sob o Monte do Templo, em Jerusalém.
Estudiosos como Lynn Ritmeyer sugerem que a arca teria sido escondida em uma câmara secreta, esculpida na rocha, antes da invasão babilônica. A hipótese de Ritmeyer é baseada em suas pesquisas sobre o leito rochoso sob o domo da rocha, onde ele encontrou um corte que acredita ter sido o local exato onde a arca repousava no Santo dos Santos do Templo de Salomão. Contudo, devido à sensibilidade política e religiosa da região, escavações na área são impossíveis no momento. O Monte do Templo é um local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos e está envolto em várias camadas de mistério e reverência. A ideia de que a arca poderia estar escondida em algum túnel secreto sob essa estrutura alimenta a imaginação de muitos. Alguns relatos afirmam que, em 1981, escavações secretas foram conduzidas por rabinos israelenses que acreditavam estar a poucos metros de encontrar a câmara secreta onde a arca estaria. No entanto, essas escavações foram interrompidas por questões políticas e a busca foi abandonada. Será que a arca realmente está enterrada no coração de Jerusalém, apenas esperando o momento certo para ser descoberta? Ainda que as provas sejam escassas, a possibilidade de que a arca esteja no Monte do Templo gera expectativa. A descoberta da arca, segundo muitos, seria um evento de proporções épicas, possivelmente pressionando a reconstrução de um terceiro templo, o que tem implicações tanto religiosas quanto políticas. O Monte do Templo guarda muitos segredos e a localização da arca pode ser apenas um deles. Mas as teorias não param por aí. Agora vamos explorar outra possibilidade intrigante ligada aos manuscritos do Mar Morto. Outra teoria que chama bastante atenção envolve os manuscritos do Mar Morto e o enigmático rolo de cobre encontrado em Qumran. Esse manuscrito, diferente dos outros por ser gravado em cobre, lista o paradeiro de diversos tesouros sagrados, incluindo possivelmente a Arca da Aliança. Alguns estudiosos sugerem que os itens descritos no rolo poderiam ser relíquias do templo, escondidos por sacerdotes antes da destruição pelos babilônios. Embora o texto não mencione diretamente a arca, muitos especulam que ela esteja entre os tesouros ocultos que o rolo de cobre tenta mapear. As cavernas de Qumran, onde os manuscritos foram encontrados, abrigam uma história cheia de segredos e descobertas intrigantes. Desde que os manuscritos do Mar Morto foram desenterrados, houve diversas tentativas de localizar os tesouros descritos no rolo de cobre, mas sem sucesso até agora. Expedições arqueológicas têm desvendado muito sobre o judaísmo antigo e suas práticas, mas a localização dos tesouros continua sendo um mistério. Para muitos, a ideia de que a arca possa estar escondida nas proximidades do Mar Morto é uma combinação fascinante de história, arqueologia e fé. Contudo, é importante lembrar que, apesar de ser uma teoria interessante, a falta de provas concretas impede que essa hipótese seja mais amplamente aceita. As cavernas e os rolos oferecem um vislumbre tentador de como os israelitas antigos protegeram seus tesouros mais sagrados. A busca pela arca, ligada a esses manuscritos, ainda levanta muitas perguntas. Mas, ao explorar o passado, às vezes encontramos pistas para entender o que está por vir, e isso nos leva a uma conexão direta com o Apocalipse. O livro do Apocalipse oferece uma visão fascinante sobre o destino da Arca da Aliança. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, a arca é mencionada como estando no templo celestial, revelada no céu com sinais de trovões, relâmpagos e um terremoto. Para muitos teólogos, essa passagem sugere que a arca foi levada diretamente para o céu, onde reside na presença de Deus. Essa visão simboliza o fim da antiga aliança e a restauração do relacionamento entre Deus e seu povo no fim dos tempos. No entanto, essa menção é geralmente interpretada como simbólica, representando a aliança divina e o poder de Deus sobre a humanidade.
O conceito da arca no Apocalipse vai além de um simples artefato religioso. Ela é um lembrete de que Deus não esqueceu seu povo e que a verdadeira adoração será restaurada no fim dos tempos. Para os estudiosos que acreditam em uma interpretação literal, a arca no céu representa a promessa de um novo começo, enquanto para outros ela é uma metáfora do próprio Cristo, a nova aliança que traz a salvação. Apocalipse capítulo 11 é um capítulo de julgamentos, e a visão da arca ocorre após o soar da sétima trombeta, o que também pode sugerir que o juízo final está próximo. A ideia de que a arca poderia estar no céu e não em algum lugar na terra gera uma reflexão espiritual profunda. Em Hebreus capítulo 9, versículo 23, há a ideia de que os objetos sagrados do tabernáculo eram sombras das coisas celestiais. Talvez a verdadeira arca nunca tenha sido um objeto físico destinado a permanecer na terra, mas um reflexo de uma realidade maior no céu. O mistério se aprofunda, mas ainda há mais teorias modernas sobre onde a arca pode estar localizada. Além das teorias mais conhecidas, muitos estudiosos e exploradores contemporâneos continuam a debater o paradeiro da Arca da Aliança, alimentando especulações fascinantes. Uma das teorias sugere que a arca pode estar escondida no Monte Sinai, um local sagrado mencionado várias vezes nas Escrituras. Cavernas e áreas remotas ao redor do Sinai foram investigadas ao longo dos anos, mas até agora sem sucesso. Alguns acreditam que a arca poderia estar preservada em uma dessas cavernas, aguardando o momento certo para ser redescoberta. A conexão desse local com Moisés e o recebimento dos 10 mandamentos torna essa teoria especialmente atrativa para estudiosos bíblicos. Outra lenda intrigante conecta a arca à colina de Tara, na Irlanda, alimentando teorias populares e mitológicas. Alguns pesquisadores apontam para um possível vínculo entre a lenda do pote de ouro no final do arco-íris e a arca, sugerindo que ela pode estar enterrada sob a colina. No entanto, essa teoria carece de evidências concretas e é amplamente considerada como uma das mais improváveis. Ainda assim, a natureza mística da arca torna essa e outras teorias fascinantes para aqueles que seguem sua trilha em busca de respostas. Essas teorias modernas mantêm vivo o mistério em torno da arca, mas também revelam como esse artefato transcende o tempo e o espaço, gerando especulações em diferentes culturas. A busca pela arca não é apenas arqueológica, mas também espiritual. Ela representa o desejo humano de se conectar com o divino e descobrir segredos ancestrais. Entretanto, mesmo diante de tantas teorias, o mais importante talvez não seja onde a arca está, mas o que ela significa para a fé e a espiritualidade humana. E isso nos leva a refletir sobre o verdadeiro valor espiritual da arca. Independentemente de onde a Arca da Aliança possa estar hoje, seu significado espiritual permanece um dos mais poderosos símbolos na fé judaico-cristã. A arca representava a aliança direta entre Deus e seu povo, sendo um sinal tangível da presença divina no meio dos israelitas. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Dentro dela estavam os 10 mandamentos, que não eram apenas regras, mas uma expressão do caráter de Deus e da relação de obediência e santidade que ele exigia. Ao longo de toda a história bíblica, a arca serviu como um lembrete constante de que Deus caminha ao lado do seu povo, conduzindo-os e protegendo-os. No entanto, o valor da arca transcende seu papel físico. Ela simboliza a santidade de Deus e a necessidade de viver em aliança com Ele, o que é fundamental tanto para os judeus quanto para os cristãos. Para os cristãos, a arca muitas vezes é vista como uma prefiguração de Cristo, o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Assim como a arca representava o ponto central do relacionamento entre Deus e seu povo, Jesus agora é o caminho para a reconciliação e a presença de Deus. Mesmo que a arca nunca seja redescoberta, seu significado permanece vivo através dos ensinamentos de Cristo.
A arca também é um lembrete da obediência e do respeito às ordens divinas. Quando foi tratada com desdém, como no incidente de Uzá ao tentar tocá-la, segundo Samuel capítulo 6, versículos 6 ao 7, houve consequências sérias. Da mesma forma, a vida de um cristão é chamada à santidade e à reverência por aquilo que é sagrado. A história da arca nos convida a refletir sobre nosso próprio relacionamento com o sagrado e como estamos vivendo nossa fé. Mas afinal, será que a arca será encontrada? Esse é um mistério que ainda persiste. O mistério sobre o paradeiro da Arca da Aliança permanece um dos mais profundos enigmas da história bíblica. Mesmo com tantas teorias fascinantes, a pergunta continua: será que a arca será encontrada um dia? Alguns acreditam que ela só será revelada no fim dos tempos, conforme profecias que apontam para sua importância nos eventos finais. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Outros, porém, veem seu desaparecimento como um sinal de que Deus a ocultou para sempre, deixando o foco sobre o relacionamento espiritual e não mais sobre um artefato físico. Seja como for, a arca continua a fascinar e a inspirar gerações. Muitos estudiosos acreditam que se a arca ainda existe, sua descoberta poderia provocar uma série de mudanças tanto no campo arqueológico quanto espiritual. A revelação da arca seria um evento de importância global, com implicações para as 3 grandes religiões abraâmicas. Contudo, o fato de ela não ter sido encontrada até hoje pode ser uma mensagem em si. Talvez o propósito da arca não seja sua descoberta, mas sim o seu legado espiritual. A lembrança constante da aliança divina, a necessidade de viver em santidade e obediência a Deus. Por fim, ainda que a arca nunca seja encontrada, sua importância permanece eterna. Ela continua a representar o relacionamento entre Deus e seu povo, e sua história nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa fé e nosso compromisso com o sagrado. Seja em teorias apocalípticas ou nas tradições de fé, a busca pela arca é, em última análise, uma busca pelo divino. E você está preparado para refletir sobre essa jornada? A arca representa a aliança entre Deus e seu povo, um pacto de santidade, obediência e comunhão. Ela nos faz lembrar de que há mais em nossa jornada espiritual do que apenas encontrar respostas concretas. Assim como a arca, muitos aspectos de nossa fé são envoltos em mistério, e parte dessa busca é confiar no divino, mesmo sem ver. O verdadeiro valor da arca não está em saber onde ela está, mas no que ela nos ensina. Ela nos chama à reverência, à obediência, à busca por santidade. E mais importante, ela nos lembra que o nosso maior tesouro é viver em aliança com Deus. A cada teoria, a cada possibilidade sobre o paradeiro da arca, somos desafiados a refletir sobre como estamos guardando nossa própria aliança com o Criador. No final das contas, a Arca da Aliança é um símbolo, mas o que ela simboliza está disponível para todos nós. A presença de Deus, que não precisa ser buscada em locais escondidos, mas pode ser encontrada em nossos corações e em nossa fé diária. A pergunta não é apenas onde está a arca, mas onde estamos em nosso relacionamento com Deus. O mistério continua, mas a reflexão espiritual é eterna. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!